Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores. O programa desta noite leva o número de Show Mais 2896. Não se esqueçam, a gente fala todos os dias para marcar bem, porque no próximo dia 1º de abril está se aproximando. Já estamos entrando em março. No dia 1º de abril, bem no dia da mentira, o Show Mais estará completando 15 anos no ar com 2.896 temas. Temas interessantíssimos. E o de hoje não fica atrás de nenhum, porque nós vamos falar, nós não, nosso convidado, sobre terapias naturais que ganham espaço na cultura ocidental e cada vez mais. Por isso, vocês podem participar usando essas plataformas de contato, por favor, por gentileza, por obséquio. E nós vamos apresentar para vocês, dentro desse assunto, o naturopata, é assim que fala, naturopata. Palmas para Daniel Costa. Ô Daniel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite. O que é um naturopata? Naturopata é alguém que cuida da saúde da forma mais natural possível. Então, utilizando técnicas que a natureza disponibiliza para a gente. Então, ervas, fitoterápicos, aromaterapia, que são os óleos essenciais, que é o cheiro que as plantas emitem, cristais, cores, são os recursos que geralmente nós utilizamos. Dando sequência nas coisas naturais, né? Hoje Exatamente. em dia tem a feirinha natural, tem a loja natural. Perfeito, a gente está também observando que a alimentação orgânica faz diferença, né? Ou seja, não ter tanto agrotóxico, tanto envenenamento, processamento. Então, aquilo que é mais próximo daquilo que a gente tinha há uns 40, 50 anos atrás, talvez. E isso é o que afasta da medicina convencional, que é toda bolada em laboratório, vai saber lá direito o que tem, né? Exatamente. Então, nós vamos ter medicamentos que são sintéticos, né? E eles, na grande parte deles, inclusive, vêm de origem natural, mas que foram transformados em laboratórios, etc. E a gente viu nos últimos anos a medicina se sofisticando, tendo cada vez mais recursos, e isso obviamente é excelente, mas a gente também precisa voltar o foco do indivíduo. A medicina se especializou e se especializou em cuidar de doenças. Então o naturopata cuida de pessoas. Mas só esse princípio já qualifica bem os objetivos. E como você, falando um pouco de você agora, começou nessa corrente, nessa filosofia? Então, eu tive a oportunidade de viver no interior, né, num sítio durante muito tempo. Que cidade? Lá no Piauí, Lagoa Alegre. Lagoa Alegre, no Piauí. Exatamente. Você nasceu lá? Não, nasci aqui em São Paulo, minha família é de lá, então acabei passando minha infância lá. Legal. Sorte aí, sua. Muita sorte. E aí eu vim para desenvolver a minha carreira e o primeiro instituto que eu comecei a trabalhar na parte administrativa era um instituto que oferecia cursos de práticas integrativas e atendimentos. E aí comecei a fazer os cursos lá. E aí me apaixonei, isso muito cedo, eu tinha 17, 18 anos, e aí não parei mais de estudar e trabalhar nessa área. Isso seria, o Daniel, a procura da autocura? É lógico, com auxílio de ervas, disso, daquilo, mas é uma autocura. Exatamente. Então, a gente fala de 3 pilares. Autoconhecimento, você se conhecer, como que você age, como que você reage às situações, ao estresse do dia a dia, por exemplo. Autotransformação, que tem muito a ver com mudança de hábitos, né? Então, a nossa proposta como naturopata é também sermos educadores. Então, oferecermos para aquele indivíduo que ele reconheça o que de fato ele está fazendo no dia a dia que leva às doenças. Estudar um pouquinho também para saber a qualidade das frutas, o que é bom para quê, das hortaliças, de tudo, né? Exatamente. Então, ter mais consciência daquilo que está consumindo. Perfeito. É isso. Perfeito. E é fácil de passar essa ideia para frente? As pessoas estão cada vez mais atentas a isso, né? Então a gente está percebendo o avanço da medicina e, obviamente, em muitas situações ela é extraordinária, só que em algumas condições não há um resultado satisfatório e é geralmente nessas condições que as pessoas buscam técnicas que não são invasivas, que não trazem tanto prejuízo, né? Porque geralmente você tem um medicamento, ele tem um efeito bacana, né? Mas tem efeitos colaterais. Nas técnicas naturais, de maneira geral, a gente não tem tantos efeitos colaterais. Por isso que cada um tem uma identidade física. Exatamente. Porque vamos supor, tenho que consumir X por causa das minhas supostas dores de cabeça constantes. Mas eu tenho uma patologia Y
que interfere também. Então, preciso fazer uma triangulação. Eu não posso consertar uma coisa e estragar a outra. É mais ou menos por aí? É por aí. Então, sempre que a gente não trata a doença, a gente trata o indivíduo que veio procurar a gente. E aí a gente faz uma abordagem, uma avaliação, para conseguir identificar o que naquele indivíduo está levando àquela doença, àquela enfermidade, àquela manifestação, né, aquele sintoma. E aí, a partir daí, a gente vai fazer uma abordagem que é específica para aquele indivíduo. Então, geralmente, no atendimento, dificilmente você vai ter um tratamento que é igual ao outro. É isso que eu ia perguntar. Você que mergulha, digamos assim, nos meandros das reações físicas e naturais, percebe, né, ou a longa distância, ou a curta distância, ou a média distância da patologia, uma diferença de reação do corpo de cada indivíduo, inclusive talvez uma diferença mais crassa entre o físico masculino e o feminino. Perfeito, né? A gente tem formas diferentes de enxergar o mundo e formas diferentes de manifestar também determinadas patologias. Tanto é que nós temos, por exemplo, doenças como a fibromialgia, onde as mulheres elas têm uma incidência maior, né? Mais incidente das mulheres. A gente tem síndrome do intestino irritável, que, por exemplo, predomina mais nos homens, né? Ou seja, o mesmo estresse, a mesma sobrecarga, mas a resposta sendo diferente. É lógico que cada um tem uma reação baseando-se nesse princípio. Agora, por que o corpo reage assim? Tem gente que diz, olha, eu não posso comer cebola que me ataca o fígado, sei lá. O outro diz, eu não, com abacate de jeito nenhum, muito gorduroso, me ataca os rins, sei lá. Tá. Aí o outro fala, imagina, eu como baldes disso. Isso é muito importante, porque tanto para a medicina chinesa, que é milenar, quanto para a medicina ayurveda, também milenar, a gente tem tipologias. Então, na medicina chinesa, a gente tem 5 elementos. Para cada um desses elementos, a gente tem um órgão que a gente chama de menor resistência. Quais seriam esses elementos? Água, madeira, fogo, terra e metal. E aí cada um deles está associado a um órgão. Então a água está associada aos rins, você acabou de citar. A madeira associada ao fígado, o fogo associado ao coração, o elemento terra associado ao estômago, baço, e o elemento metal associado ao pulmão. Então eu tive um estresse, e aí eu posso ter uma condição respiratória. O outro indivíduo pode ter um estresse e ter uma complicação do fígado, o outro dos rins e assim por diante. Ou, por exemplo, eu fiquei irritado e a minha pressão subiu, porque isso está afetando o coração. Ou o outro tem uma gastrite nervosa, não é isso que a gente fala, né? Então, esse estresse afetou o baço, o estômago, um outro sistema, o elemento terra. E aí, cada sistema desse na medicina chinesa tem, por exemplo, um sabor, tipos de alimentos de aqueles sabores, que está associado a cada um deles. Então, à medida que eu tenho, por exemplo, um enfraquecimento da energia do elemento água, dos rins, eu vou preferir coisas mais salgadas, porque esses alimentos salgados tendem a nutrir essa energia. Então, é uma forma do meu corpo buscar a sua própria saúde. Se a gente estivesse atento a essas pequenas dicas que o nosso corpo dá, a gente já, por si só, nessa questão do autoconhecimento, já conseguiríamos buscar a nossa saúde. E cada um reage também de uma forma diferente. Uns perdem mais energia durante o dia, outros não tanto. Sim, não é? sim. Um fica mais nervoso do que o outro, que abala todo o sistema nervoso. Perfeito. Não é? Que pode Sim. ter complicações. Sim. Não é? Uns andam de uma maneira certa, outros andam pisando meio torto. Quer dizer, nós somos um personagem muito complexo, né? Perfeito. E aí a medicina chinesa, por exemplo, ela vai classificar isso, né? Então nós temos grupos de emoções associados a cada um desses órgãos, nós temos forma de se expressar a cada um desses órgãos. Então, por exemplo, o fígado tende a falar gritando, por exemplo, então qualquer estresse, qualquer tensão, a forma dele reagir a essa tensão é gritando. Quem que grita? O fígado, o elemento madeira, né? Tá. Aquele que é mais Gritar, irritado, mais estressado. Figurativamente, seria se fazer Ele fala presente. mais alto isso, ele impõe a sua voz, né? Ele diz, opa, não estou gostando disso. Isso, exatamente. Pode partir literalmente para briga, de fato, né? Você sabe aquela pessoa que fala assim, tem pavio curto? Reflete nas ações da pessoa. Exatamente, reflete sim. Já tem outros que sobre tensão, ele vai para um movimento mais introspectivo, ou um movimento mais de choro, por exemplo, né? Então aí esse é o elemento metal que a gente observa. Então cada um deles vai tendo uma forma. E aí nós, como naturopatas, nós vamos ler isso naquele indivíduo
e aí identificar qual é o modus operandi, né? Como que ele age diante dos obstáculos, e aí corrigindo através de alimentos, através de fitos, através de cores e estimulação de pontos, massagens, esses desequilíbrios. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, de acordo com tudo que nós estamos aprendendo aqui, do naturopata Daniel Costa, tem uma pergunta que eu já vou fazer, mas ele não vai responder, que é um elemento além da madeira, do fogo, né, que é o elemento sono. Uns dormem mais, outros dormem menos, um se recupera, outro levanta mais cansado do que foi dormir. É uma perdição. Aí passa um dia que vai só no negativo. -1, -3, menos isso, -4. Então já a gente explica. O Daniel Costa explica. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta recebendo no Show Mais número 2896 o naturopata Daniel Costa. E nós estamos aprendendo, repito, muita coisa na noite de hoje, não é? E uma das colocações que eu fiz é a respeito do sono. O sono é uma coisa interessante, né? Você deita, você passa lá 5, 6 horas, acorda, nem lembra para que lado está, para onde você foi. Eu sempre fico querendo saber como eu reajo dormindo. Só se colocar uma câmera, hoje em dia está fácil. Se ronca, se não. Se ronca, se não. Se movimenta. Se eu exteriorizo os sonhos. Você lembra dos sonhos? Alguns eu lembro. Acordo lembrando já. Outros, eu sei que sonhei, mas não consigo fazer uma ligação. O que significa tudo isso, naturalmente explicando? Certo. Para a medicina chinesa e para a medicina ayurveda, que são aquelas mais tradicionais, que a gente acaba seguindo na naturopatia, a qualidade do sono é igual à saúde. Então, a gente não pode se considerar saudável se você não tem um sono de qualidade. E essa pergunta é extremamente importante, porque muitas pessoas, ainda mais um grande centro como a gente está, grande São Paulo, não tem um sono de qualidade. E, de repente, não acham que isso seja um problema mais sério, que vai, na verdade, ao longo prazo, acarretando em um processo de adoecimento. E aí a medicina chinesa, ela vai ver que cada um desses perfis que a gente estava comentando agora há pouco, tem um tipo específico de sono e uma qualidade específica. Por quê? A gente vai perceber que tem uns horários energéticos que favorecem o funcionamento de cada um desses órgãos. Ou desfavorecem. Ou desfavorecem, perfeito. Então a gente estava falando do fígado agora há pouco. Então, o horário de maior incidência energética do fígado, segundo a medicina chinesa, é da 1 às 3 da manhã. Então, se você está saudável do fígado, você vai conseguir dormir muito bem nesse horário. Se você tem algum desequilíbrio energético, é sempre importante a gente ressaltar isso, que os desequilíbrios são energéticos, não necessariamente físicos, né? Embora o físico também esteja associado, pode ser que você tenha uma insônia justamente nesse período, da 1 às 3 da manhã. Ou, por exemplo, pulmão, que é logo na sequência, das 3 às 5 da manhã. Um bom sonho ou um mau sonho? Um mau sono, né? Ah, sono. Isso, tá, exatamente. Se fosse sonho, não, sono. Sono, né? Porque você vai acordar nesse horário, nessa faixa de horário, e aí você não consegue mais dormir. Se for um problema do fígado, que é da 1 às 3 da manhã, só pega no sono depois das 3 da manhã. Aí fica difícil dormir, porque quanto mais você fica acordado, mais você fica acordado, e mais você fica acordado, e os olhos começam a te estalar. Exatamente. E aí hoje a gente tem essa questão de muitos estímulos, né? Então pega o celular, a TV, o computador, isso também acaba atrapalhando, né? E aí a gente tem, por exemplo, o pulmão, que é das 3 às 5 da manhã. Então tem gente que acorda pontualmente às 3 da manhã. Harmonicamente nunca, então. Então, se tiver problema. Se não, se esse indivíduo estiver equilibrado, ele vai passar esses horários bem, então dormir num sono que ele consegue se regenerar. Cada indivíduo tem uma necessidade fisiológica de sono. Segundo os especialistas, de 6 a 8 horas seria aí o ideal para a gente dormir, isso é o que também atesta a medicina chinesa. E existe também, Daniel, um preparo, né, para você ter um bom sono. Quer dizer, tomar um belo banho, Perfeito. Beber, não de dormir, que nem se falava antigamente, com a barriga cheia, Perfeito. dificultando a digestão, ingerir bastante água, distante dos alimentos. Perfeito. Então a gente são 12 passos que a gente chama de higiene do sono, e essas dicas que você está dando são excelentes, é isso, né? E especialmente ir se afastando de coisas que te excitem, que te estimulem.
né? Então, por exemplo, os celulares hoje é um dos grandes vilões para impedir que você tenha um sono de qualidade. Quando procurar um naturopata? Essa é uma excelente questão, né? Na verdade, a gente vai trabalhar especialmente na prevenção. Mas a gente sabe que isso ainda não é uma cultura nossa, né, de buscar nas prevenções. Então, os mais diversos problemas, desde queixas emocionais, desde problemas relacionados a como você lida profissionalmente ou pessoalmente e até sintomas físicos. O naturopata ele vai avaliar se somente a naturopatia será suficiente para cuidar. Ele avalia com os exames? Não necessariamente com exames, mas o exame dentro do contexto da naturopatia, que aí traz essa ideia da medicina chinesa, que vai avaliar o pulso, que vai avaliar a língua, que vai fazer aquilo que os médicos antigamente faziam, que é olhar para você. Tá. Então, a partir desta observação... Tocar também. Tocar, exatamente. Observar como você fala, como você se comporta. Exatamente. Eu não sou dessa época, mas me contaram que eles faziam contaram assim, que fazia isso, né? Assim. Então, os médicos dessa época, olhavam para a gente e conseguiam ter essa avaliação. Então, a gente vai conseguir fazer essa avaliação e perceber se só o tratamento naturopático vai ser suficiente ou se não, a gente vai trabalhar em conjunto com o médico. É muito importante a gente reforçar isso. Muitas e muitas vezes nós trabalhamos em conjunto com o médico, nós precisamos, né, do suporte dos outros profissionais de saúde, do fisioterapeuta, do psicólogo, do enfermeiro, do farmacêutico, por que não? Então, nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos em conjunto. Vamos pegar um exemplo, eu ia falar patologia, mas não é uma patologia. E eu sei que as minhas queridas telespectadoras vão gostar da pergunta, principalmente quem está passando por essa fase, ou da menopausa, não é? Sim, ou do climatério, perfeito. Não é verdade? Uhum. Vocês podem ajudar de uma maneira mais suave para que esse período longo, tem umas que passam a vida, não é, de sofrimento? Com toda certeza. Sempre a partir de uma avaliação, mas, por exemplo, a gente tem alguns fitoterápicos, como a folha da amora, que é excelente para tratar os fogachos, que é geralmente o que mais incomoda, aqueles calores que vêm de repente, que atrapalham o sono, que atrapalham o dia a dia, né? A própria prática da acupuntura traz excelentes resultados para dar uma qualidade de vida para esse período, né? Que é um período longo, mulheres às vezes têm 8, 10 anos passando por esse sofrimento. E então a gente consegue auxiliar sim, né? A aromaterapia traz excelentes resultados, os florais também, né? Dentro dos florais a gente fala bastante do período de mudanças. Então esse é um período importante de mudança do corpo, da fisiologia, da mente dessa mulher. Então a gente tem os florais excelentes para auxiliar nesse período, nessa faixa. Eu li uma vez que, de acordo com a filosofia oriental, né? De manhã você pode comer um paralelepípedo, na hora do almoço uma pedra e à noite uma pena. Faz sentido? Faz sentido. Logo no início da manhã, das 7 às 9 da manhã, lembra daquele que a gente estava falando dos horários? Então é o horário do estômago, horário onde você energeticamente recebe melhor os alimentos. Pode fazer um bife a cavalo. Não precisa exagerar, né? Não precisa exagerar. A gente vai falar, lógico, a questão de alimentos que contenham muita gordura, alimentos processados, né? A vitalidade, a energia dos alimentos é algo extremamente importante. Então, lembra, quanto mais próximo ao natural, melhor. Claro. Né? Mas sim, você pode, porventura, utilizar isso. Se for o caso. Se for o caso. Que seja nessa hora. Perfeito. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma refeição dessa às 3 da tarde, 3 da tarde é o horário da bexiga, que não tem mais nada em absoluto a ver energeticamente com digestão. Então, a tendência é que aquilo acumule, que aquilo seja processado no dia seguinte. À noite é um perigo, então, à noite, sim. À noite eles vão falar de alimentos que sejam mais leves, especialmente alimentos que tenham calor, né, que sejam mornos ou que sejam aquecidos, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu adoto uma alimentação natural, mas ingere muitas saladas ou muitos sucos à noite. Né? E também, não, Daniel, é usar o bom senso, né? Quando que uma aveia vai fazer mal? Perfeito. Não vai fazer. Quando que um mel vai fazer mal? Perfeito. Não é? Um iogurte, por exemplo. Maravilha. E a gente feito em casa, ainda por cima. Seria excelente, né? É excelente. Na verdade, o que a gente vai observar muito é isso, olhar, ingerir um determinado alimento, como que eu me sinto? Me senti bem depois de ingerir aquele alimento? Está tudo certo. Né? Não me senti bem, pesou, senti sonolência, algum desconforto, então tem que começar a observar. Tem alguma fruta inimiga do corpo ou são todas boas?
Na verdade, a gente fala que não existe um alimento que seja ruim ou bom, vai depender daquela tipologia. Tá. Por exemplo, tem um alimento que as pessoas consomem bastante, nós brasileiros especialmente, que é a banana. Mas para quem quer perder peso, para quem tem dificuldade de concentração, é um alimento que pode pesar, por exemplo. E dependendo do horário, então... À noite, então, como eu estava comentando, não é o ideal. Última questão. Serve para qual? Serve no bom sentido, não é? É que nós precisamos tratar a entrevista de uma maneira que todo mundo entenda. Para qualquer faixa etária, tudo isso que você disse? Perfeito, serve sim, né? Então, desde desconfortos que a criança tem logo nos primeiros meses, por exemplo, cólicas, a gente vai tratar com a cromoterapia, que não é invasivo, né? E é natural, até, sei lá, com 102 anos, 120 anos. Legal, queria agradecer bastante a presença do naturopata, aprendemos mais essa hoje, o professor Daniel Costa. Obrigado, professor. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado. Muito obrigado. E hoje vai em inglês, hein? It's all for today. Thank you all for the hearing. Do not forget to see more shows on Tuesday, Wednesday and Thursday at 6 to 5 o'clock sharp. See you and bye-bye.